Do Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5. 2 Pedro 1, 5. Segunda Pedro 1, 5. Capítulo 1, verso... Capítulo 1, verso 5, a partir do verso 5. Amém? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Muito bem, então chegamos hoje, nosso 9º sermão dessa série, que eu intitulei de Mais Efetivos e Produtivos no Senhor Jesus, que é também o nosso tema do ano para a nossa igreja. Nós chegamos então ao final dessa série, que lá no começo eu disse para vocês que nós deveríamos encarar como se fosse uma escalada. Lembram-se? Lembram-se? Ok, então nós começamos lá com o primeiro passo, que é a fé. E aí Pedro diz, olha, empenhem-se, façam um esforço, sejam diligentes, empenhem-se para acrescentar à sua fé algumas coisas. Para quê? Para que você, no pleno conhecimento dessas coisas e do Senhor Jesus, você possa ser efetivo e produtivo no Senhor Jesus. Essa tem que ser a vontade nossa, em resposta ao que o Senhor Jesus fez por nós. Nós precisamos querer crescer, nós precisamos querer acrescentar a nossa fé essas virtudes, porque se a gente conseguir acrescentar a nossa fé essas virtudes, com certeza nós teremos uma vida espiritual melhor. Então essas coisas que o apóstolo Pedro convida os irmãos ali, os destinatários dessa epístola, e convida a nós também, acrescente. Você não pode estar confortável com a vida que você tem levado, eu digo a sua vida espiritual. Hoje nós temos que ser melhores do que ontem. Amanhã precisamos ser melhores do que hoje. E o nosso intuito é, a cada dia, sermos mais parecidos com Cristo. Amém? Isso é o que a palavra nos ensina. Ele nos chama a isso. Então é por isso que nós estamos estudando essa série. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Gente, vou afastar isso aqui que eu vou acabar caindo sentado aqui. O que nós temos aprendido? O que você aprendeu com essa série? Olha, nós falamos sobre... Já tá bom, Marcos, tá bom, obrigado. Nós falamos sobre virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade e fraternidade. E hoje nós vamos falar do amor. O que você tem aprendido com tudo isso que nós temos falado? Você tem aprendido a buscar mais conhecimento? Você foi incentivado a buscar mais conhecimento? E esse conhecimento que eu estou dizendo é conhecimento do Senhor e da palavra dEle? Você tem exercitado a sua piedade? Você tem exercitado a sua fraternidade? Você tem exercitado o seu domínio próprio? Domínio próprio acho que é um dos piores aí, não? Pelo menos eu sou... corajoso o bastante para assumir que domínio próprio é uma das coisas que mais eu preciso trabalhar na minha vida. Eu tenho certeza que na vida de muitos de vocês também é. Não é verdade? Domínio próprio. E esse domínio próprio que eu falei para vocês algumas semanas, lembre-se, não é só o domínio próprio no sentido de controlar o seu temperamento, mas é o domínio próprio com relação ao pecado. É o domínio próprio com relação à sua língua. É o domínio próprio com relação às coisas que você faz que você não deveria fazer.
Assim como Paulo disse, muitas vezes é assim que nós nos sentimos. O bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não deveria fazer, esse é o que eu faço todos os dias. E essa é uma verdade na vida de muitos de nós. E muitas vezes nós deitamos a cabeça no travesseiro à noite, e é assim que nós nos enxergamos. Nós falamos assim, não precisava ter falado aquilo. Não precisava ter agido daquela maneira. Não precisava ter respondido daquele jeito. E é isso que nós precisamos trabalhar. Hoje, então, nós vamos falar sobre o amor. Vocês se lembram que nesse curso aí, dessa caminhada que nós estamos, dessa escalada, melhor dizendo, que nós estamos juntos, eu falei do amor algumas vezes. E eu falei para vocês que nós temos, basicamente, na língua grega, eu sei que para nós, no inglês, é simplesmente traduzido como love. E no português é traduzido como amor. Mas na língua grega, são 4 tipos de amor. Vocês se lembram quais são os 4? Ok? Vai, falta um. Filéu já foi. Ó, então o filéu é o de Filos, que dá origem ao nome Filadélfia, inclusive da igreja, né? É o filo, o filéu. Que amor que é esse? É o amor fraternal, é o amor entre irmãos, exato. Aí tem o eros, o amor eros, que é o amor entre... Exatamente, isso, muito bem. Não é o amor entre o homem e a mulher, é marido e mulher, né? E o outro amor? O ágape é o último, tem um no meio. É um nome meio esquisito. É isso aí. Como é que é? Não é o ágape ainda. Acho que quase falaram aí. É um nome meio storge. Eu perguntei, você não respondeu. Fala alto então, Henry, vai. É que ele falou em inglês, desculpa a minha ignorância. Exatamente. Esse amor aí é o amor... Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Storge. Ou storge. Ou storge. Que tipo de amor é esse? Esse é o amor entre familiares, entre pais e filhos. Fala mais alto, cara. Family, aí, Henry, o Henry está fazendo o dever de casa. Muito bem, é esse aí. E aí nós temos o amor ágape, que é o amor, exatamente esse amor, que é o amor incondicional, é o amor demonstrado por Deus por nós, é o amor demonstrado por Cristo por nós, mas tem um problema. É o amor, exatamente o amor ágape, é o amor que Cristo diz, assim como eu vos amei, amai-vos vós uns aos outros. E nós achamos muitas vezes, e eu já achei isso por alguns anos, por algum tempo, que o amor ágape, o amor incondicional, só era possível por Deus, não por nós. Mas quando eu entendi de verdade o que era o amor ágape, que é o amor que eu amo sem esperar nada em troca, que eu amo independente do que você faz para mim, e mais uma vez eu repito, não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo, não. Eu falei isso a semana passada, quando nós praticamos a fraternidade é você amar também, mas não quer dizer que você tem que concordar com as coisas erradas que o seu irmão e a sua irmã faz. Se está errado, você tem que sim chamar a atenção, tem que sim puxar para perto e dizer, olha, você está indo errado. Isso é demonstração de amor, que se você não faz isso, é falta de amor. Não é verdade? Então nós precisamos exercitar esse tipo de amor. Esse amor ágape é do qual eu quero falar essa noite. Então vocês viram, principalmente quem nos visita essa noite, todo segundo domingo do mês nós temos a nossa ceia, a ceia do Senhor, todo segundo domingo do mês, ok? Tudo bem que hoje é o, desculpa, todo segundo, é todo primeiro domingo, é porque já foi segundo antes, é o primeiro domingo do mês, todo primeiro domingo do mês, ok? Então hoje em especial, eu quis fazer de novo isso que nós já fizemos, eu acho que em dezembro nós fizemos isso. Por quê? Porque a festa ágape é uma festa que acontecia na igreja primitiva, quando os irmãos da igreja se reuniam, traziam do bom e do melhor para compartilhar com a comunidade. Era por isso que era chamado de Agape Festival, o festival do amor. Ok? Só que aconteceu um probleminha ali. E é por isso que Paulo escreve aos Coríntios a respeito disso. Eu vou falar sobre esse problema já já. Só que antes disso, antes do festival Ágape, antes da festa Ágape, aconteceu também
uma ceia muito importante, numa sexta-feira. Vocês se lembram dela? Numa sexta-feira, que antecedeu o domingo de Páscoa. Uma ceia muito importante. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é relatada em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, João capítulo 13. E se você ler em todos os evangelhos, tem algumas coisas que uns contam e outros não. Alguns falam e outros não. Por quê? Porque cada um escreveu da maneira que ouviu ou que viu, que presenciou o que aconteceu ali. Mas nós sabemos, por exemplo, a Bíblia nos ensina, por exemplo, que o Senhor se reuniu com seus discípulos para a última ceia, e Ele falou que ia ser a última ceia. Lembra-se disso? Ele disse, olha, eu não vou mais tomar do vinho da videira com vocês, até que eu venha. E eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo, não. E também o Senhor Jesus estava com a sua alma profundamente abatida, porque Ele sabia o que estava por vir. Judas, um dos seus 12 escolhidos, já havia vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, a essa altura. Ele já havia vendido. Tanto que o Senhor disse, um de vocês vai me trair. Quem é, Senhor? Qual foi a resposta? Aquele que come comigo no prato. E aí Jesus vira para Judas e diz, vá logo fazer o que você tem que fazer. E Judas sai para entregar o Senhor Jesus. Mas antes ainda um pouquinho desse enredo todo, o Senhor Jesus ainda num ato de extrema humildade, o que Ele faz? Antes da ceia, o que é um costume da tradição judaica? Quando você vem da rua, que você vai adentrar algum lugar, que você vai sentar para comer, qual é o costume? Lavar os pés e as mãos. E essa é uma tarefa de um servo. Essa é uma tarefa talvez de um escravo. E o Senhor Jesus, num ato de extrema humildade, pega a toalha, pega a bacia e vai lavar os pés dos 12 discípulos, dizendo, olha, é assim que vocês têm que se portarem. Sigam o meu exemplo. Sigam o meu exemplo. O Senhor era mestre, mas ao mesmo tempo se fez servo. O Senhor era o Senhor dos senhores, mas Ele se fez servo. E foi exatamente isso que Ele demonstrou ali. Amor, cuidado, humildade. Queridos, uma coisa que tem destruído a igreja do Senhor é falta de humildade. A falta de humildade é uma coisa muito séria e é pecado. É pecado. Alguém um dia até brinca, um amigo nosso, o pastor Robson, brinca que eu sou tão humilde que eu vou me chamar doismilde. Né? Sou tão humilde que vou passar a me chamar doismilde. Ele brinca assim, por quê? Pela falta da humildade que existe dentro da igreja. Nós bancamos o humilde, mas na verdade não somos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos seguir os exemplos do nosso Senhor. Jesus então pega o pão, o parte, dá graças, faz a mesma coisa com o cálice, e o Senhor firma ali, diante dos 12, que a partir daquele momento Ele está fazendo uma nova aliança. Não só com eles, mas com todos aqueles que nele vierem a crer. Aliança de sangue. Aliança de sangue. E Ele também dá uma ordenança. Eu não vou mais estar aqui, mas vocês continuem fazendo isso até que eu volte. Para buscar quem? A igreja dele. A igreja dele. Façam isso até que eu retorne. O apóstolo Paulo, então, que foi ensinado pelo próprio Senhor, segundo ele mesmo, em várias de suas defesas, ele diz, olha, eu sou apóstolo, não foi escolhido por homens, não. Eu sou apóstolo escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E outra coisa, o ensino que eu recebi não foi de homens, não. Foi diretamente dele. Nos 3 anos que ele esteve na Arábia, nos 3 anos que ele esteve lá, afastado de tudo e de todos, recebendo o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Tanto que em 1 Coríntios,
capítulo 12, nós vamos ler agora, capítulo 11, ele diz, o que recebi do Senhor também lhes entreguei. Ele fala que recebeu diretamente do Senhor. Ele não falou assim, o que recebi de Pedro, também eu digo a vocês. O que recebi de João, ou de Marcos, eu também estou te passando. Não, ele diz, o que recebi do Senhor, também eu passo a vocês. Abra suas Bíblias agora, por favor, em 1 Coríntios capítulo 11. E vamos identificar algumas coisas aqui. Capítulo 11, dos versos 23 a 34, nós vamos ler. Pois, recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças a favor de vocês, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Primeira coisa que nós precisamos saber. Paulo, ele enxergou, ou ele ouviu falar, de alguns problemas na igreja de Coríntios. Ok? Dizem os estudiosos que talvez existiu ainda uma carta, antes de 1 Coríntios. Eles até brincam que foi 0 Coríntios. Né? Foi 0 Coríntios, teve uma carta antes. E aparentemente ele recebeu informações ou recebeu uma carta dos coríntios de volta. E aí ele rebate. Você vê que tanto 1 quanto 2 Coríntios é como se Paulo estivesse rebatendo o ensinamento que está acontecendo na igreja e recordando o que ele mesmo já havia ensinado. Ele está falando, olha, não foi isso, em alguns lugares ele diz, não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu deixei para vocês. Coríntios, vocês estão fazendo errado. Não foi isso que eu deixei para vocês. Corrijam exatamente acerca da ceia que ele está falando aqui. Em primeiro lugar, e nós aprendemos também com o apóstolo Paulo, que nós devemos saber o que nós estamos fazendo. Os nossos olhos, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, precisam estar no Calvário. Toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. E não somente isso, estamos declarando que cremos nele. E que nós cremos que ele sim morreu, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou e ascendeu de volta aos céus, está à direita do Pai, e que vai buscar a sua igreja, vai retornar e buscar a sua igreja, amém? É isso que nós cremos, então nós precisamos entender de uma vez por todas o que nós estamos fazendo aqui. Nós não podemos ser enganados, nós não podemos estar enganados a respeito do que estamos fazendo aqui. Ele morreu, ele ressuscitou e vai voltar. Ele vai voltar, igreja. E nós precisamos esperar isso com expectativa. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque ele vai voltar. A ceia nos ensina sobre o grande amor de Jesus por nós. Foi instituída exatamente na noite que ele foi traído, preso.
Foi ali que ele falou, olha, a partir de hoje, vocês vão fazer isso, até que eu volte. Na noite que ele foi preso, na noite que ele foi traído, na noite que ele se entregou para morrer em morte de cruz, para que pudéssemos ser redimidos perante o Pai. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vocês têm noção do que significa a palavra redenção? Hã? Exatamente. Alguém pagou o preço pela minha culpa. Alguém pagou a dívida que era minha. Eu fui redimido. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos a essa mesa com um coração triste. Mas um coração triste pelo motivo errado. Ai, porque o Senhor morreu. Porque nós não estamos celebrando a morte. Nós estamos anunciando a morte. Tem uma diferença. Anunciar é uma coisa, celebrar é outra coisa. Nós anunciamos a morte e celebramos a ressurreição. Glórias a Deus. Você está entendendo isso? Então nós viemos aqui essa noite para anunciar que o Senhor Jesus Cristo morreu. Mas nós viemos aqui também para celebrar que Ele ressuscitou. Glórias a Deus. E viemos aqui para dizer que estamos felizes e saltitantes vocês deveriam estar, porque Ele vai voltar. Nós temos vivido de acordo com isso. Precisamos viver assim. Ele vai voltar. O Senhor Jesus, Ele não chorou, Ele não murmurou, nesse sentido de reclamar, de falar, olha, não sou culpado disso. Não. Em amor, em ato de amor extremo, Ele não disse uma única palavra em sua defesa. Sabe por quê? Por causa da alegria que lhe foi proposta, de morrer no meu e no seu lugar, pela alegria que lhe foi proposta, a alegria de nos comprar com o seu sangue. Irmãos, Jesus, Ele não morreu apenas para tornar a nossa salvação possível, sabia? Não foi só por isso, só por isso, né? Como se eu pudesse dizer só por isso, mas não foi apenas por isso, Ele também morreu a nossa morte. Você está entendendo isso? Ele morreu a nossa morte. Ele diz, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Como não amar um Senhor desse? Como não obedecer um Senhor desse? Como não chorar com um Senhor desse? Como? Como é que nós podemos sair daqui como se nada tivesse acontecido? Como é que nós podemos viver uma vida vindo à igreja domingo após domingo, aprendendo acerca da palavra, lendo, estudando nos cultos dos lares, se reunindo para orar, e 5 minutos depois vivemos uma vida como se nada tivesse acontecido? Nós falamos acerca dessas coisas no nosso dia a dia? Qual é o nosso assunto? Qual é o nosso assunto no nosso dia a dia? É futebol? É trânsito de Londres, misericórdia? É o transporte que funciona, mas nem tanto? É o cansaço da semana, do trabalho? Isso pode ser alguns dos assuntos, mas e a palavra do Senhor? E o que você ouviu no culto de domingo? É assunto durante a semana? Precisa ser. Precisa ser, porque assim como o boi faz com o capim, que ele fica ali ruminando horas e horas e horas e horas, assim devemos fazer com a palavra do Senhor. Nós devemos ruminar, nós devemos pensar nela, horas e horas e horas e horas. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. É de extrema importância nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui só comendo um pedacinho de pão e bebendo um pouquinho de suco de uva. Ao contrário do que muitos pensam. É só simbólico. É verdade. Em certo ponto é verdade. Mas é uma maneira de lembrar o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Então nós precisamos saber extremamente, tem que estar extremamente visível nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso espírito, o que nós estamos fazendo aqui.
Outra coisa que precisamos saber, por que estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo isso? Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Essa é uma declaração de esperança, até que Ele volte. Você tem nutrido esse sentimento de esperança no seu coração? Nós nutrimos sentimentos de esperança por tudo. Não é isso? Amanhã vai ser melhor. Amanhã tem que ser melhor. E você nutre esse sentimento de esperança. Ou, a minha mãe vai chegar no final do mês. Olha que bênção que eu recebi. E eu estou nutrindo isso esperançoso que ela vai vir aqui e vocês vão conhecê-la e ela vai conhecer vocês, não só de ouvir falar, mas de tocar, de falar com vocês, porque eu falo de vocês para ela e eu já falei dela para vocês e eu tenho nutrido essa esperança no meu coração e que eu tenho certeza absoluta que assim como já aconteceu com alguns de familiares aqui, a minha mãe vai ser tocada pelo amor de vocês e pelo amor de Cristo na vida de vocês. Eu tenho certeza absoluta. E eu tenho nutrido essa esperança. Mas muito melhor do que essa esperança, que eu quero para a minha vida e para a vida da minha família, é a esperança de que o Senhor vai voltar. Eu celebro essa esperança, até que Ele volte. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, amém? Amém? Eu não me canso de bater nessa tecla, porque nós precisamos viver todos os dias com essa expectativa. É com essa expectativa. As profecias, elas apontam para isso. Os profetas falaram acerca disso. Os sinais ao nosso redor apontam para isso. O mundo aponta para isso. Ele está às portas. Olha os eventos aí que estão acontecendo. Falando nisso, eu quero chamar a atenção para sábado. Para o evento para as mães e para as futuras mães que vai acontecer aqui. O que a gente tem conversado é como lidar com os meus filhos. Como pastorear o coração dos meus filhos. Aí você vai lá no Google, como cuidar dos meus filhos? Aí o Google te joga um monte de porcaria, você fala, isso aqui é bom. Ou então você vai no YouTube, Super Nanny. Como fazer? Not step, põe de castigo. Vai pensar no que você fez. Fala para um menino de 3 anos, que nem o Samuel, para ele sentar no not step e pensar no que ele fez. Faz? Desmonta a escada, exatamente. Eu não estou falando que algumas dessas coisas não funcionam. Funciona sim. Mas o que eu estou dizendo é como pastorear o coração da criança. Esse é o propósito. Como pastorear, como lidar com os problemas das crianças, como lidar com as coisas que têm acontecido, segundo a palavra de Deus. Esse é o propósito. Então, por favor, se esforcem para estar aqui. Sábado, 5 horas. Amém? Então, o mundo está mostrando isso para a gente. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, somos lembrados do porquê fazemos isso. Primeiro, porque Ele mesmo ordenou. Segundo, porque no 3º dia Ele ressuscitou. Depois, porque Ele voltou para o Pai. Em 4º lugar, porque estamos ansiosos pelo seu retorno. Amém? Pula aí na cadeira, misericórdia, pelo amor de Deus. Você está ansioso? Esteja ansioso pelo retorno de Cristo. Fazemos isso porque declaramos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós fazemos isso. E agora, como nós estamos fazendo isso? E esse foi um problema lá nos Coríntios, lá na igreja dos Coríntios, que Paulo exortou. Vocês estão fazendo isso errado. Vocês estão fazendo isso errado. Ele nos aconselha a não sermos apressados ao redor da mesa. Ele também nos orienta que o homem examine-se para depois comer o pão e beber do cálice. Não é isso? Examine-se. Então, como é que nós podemos participar da ceia do Senhor de maneira digna? Em primeiro lugar, é termos plena consciência de que nós não merecemos participar. Nós não merecemos participar. Mas porque Ele nos convidou para participar, é que nós participamos. Nós não fizemos nada para merecer para participar. Mas Ele nos convidou para participar. Por causa do amor de Cristo.
nós podemos vir e compartilhar dessa mesa. Diz também a palavra que é necessário examinar a nós mesmos. E quando ele diz examine-se a si mesmo, eu já disse isso muitas vezes aqui e repito. Quando ele diz examine-se a si mesmo, ele não diz examine-se a si mesmo e vá embora. E volta no próximo domingo, talvez no próximo primeiro domingo do mês e celebre a ceia do Senhor. Não é isso que ele diz. Ele falou, examine-se a si mesmo e aí sim participe da ceia. E aí sim, participe da ceia. Nós não podemos fugir da ceia por causa do pecado. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Nós não fugimos da ceia por causa do pecado. Nós fugimos do pecado por causa da ceia. Ao contrário. Nós fugimos do pecado por causa da ceia, porque nós temos que estar de coração limpo perante o Senhor para participarmos da ceia dele. Então, se existe pecado no coração, se existe perdão para ser liberado, se existe perdão para ser pedido, faça isso antes da ceia, mas faça isso e participe da ceia. Não vá para casa com o seu coração endurecido e volte aqui o mês que vem, não. Não é isso que a palavra diz. É um momento de celebração. Então aqui tem algumas perguntas a serem respondidas. Eu estou vivendo de acordo para participar dessa ceia? Eu estou vivendo de acordo? Eu tenho pedido perdão? Eu tenho amado da maneira que eu amo? Eu tenho perdoado da maneira que eu devo perdoar? Eu tenho me afastado do pecado a cada dia, porque a cada dia eu quero ser mais parecido com Cristo? Eu tenho feito isso? Eu tenho me esforçado? Esforce-se, diz o apóstolo Pedro, que nós acabamos de ler alguns minutos. Esforce-se para adicionar à sua fé todas essas coisas. Estou vivendo de acordo para participar dessa ceia? Dessa festa? Melhor ainda, quem aqui já foi convidado? Aliás, você foi convidado não? Eu sou lá do interior de São Paulo. Quem é do interior de São Paulo aí? Ou do Paraná? Paraná talvez você saiba também. Quem já foi de bicão numa festa? Já foi de bicão numa festa? Sabe o que é de bicão? É, sem ser convidado. Aí você chega lá, você conhece um ou dois, né? Aí o dono da festa vira para você e fala assim, oi, tudo bem, Adriana? Oi, Marlene, tudo bem? Quem é esse aí que está com você? Que a festa é minha, eu não conheço. Quem é? Ah, não, é que estava comigo lá em casa. Eu trouxe o pobre coitado para comer um bolo, alguma coisa. É tão constrangedor, não é? Por mais que a pessoa às vezes nos receba bem, olha que bom que você veio, eu não te conheço, mas que legal que você está aqui, porque ele quer ser simpático, ele ou ela quer ser simpático, mas nessa festa aqui, nessa ceia aqui, não pode ser assim. Nós só somos convidados para participar se nós conhecermos o dono da festa. É isso que diz a palavra. Você conhece o dono da festa? Você conhece o dono da festa? Então participe da festa. E ele te chama, ele não só te convida para vir à festa, mas ele te chama para participar da festa. Participar, gente, é fazer parte literalmente. É isso que ele diz. Você conhece o dono da festa? Esses elementos aqui, eles simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Algumas denominações chegam a dizer que no ato da... Me lembra o nome aí, Kleber? Transubstanciação, isso. Transubstanciação. Alguns dizem, o que é isso? Calma que eu vou explicar. Obrigado, pastor. Calma que eu vou explicar. Transubstanciação quer dizer que literalmente o corpo do Senhor Jesus está aqui e que o sangue do Senhor Jesus está aqui. Aí, lá no primeiro século, o que aconteceu? Começaram a chamar os crentes de canibal. Eles são doidos, eles comem carne humana, eles bebem sangue, eles são tudo doidos, mata tudo. É verdade, vai ler a história da igreja. Por causa dessa crença. E nós não cremos nisso. Nós cremos que essas coisas aqui, esses elementos são símbolos que nos fazem lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Então isso aqui é pão e vai continuar sendo pão.
Isso aqui é suco de uva e vai continuar sendo suco de uva. Ok? Não tem nada mágico aqui. A mágica está na sua fé. A coisa mais importante está na sua fé. Por quê? Porque você sabe o que foi feito por você, e você sabe o que está acontecendo, e você sabe o porquê que você está fazendo isso. Aí é que está o segredo. Você conhece o dono da festa. Você foi convidado para participar da festa. Amém? Você crê que o Senhor Jesus morreu no seu lugar. Amém? Você crê nisso? Participe da festa. Participe da festa. Você é convidado especial para participar da festa. Queridos, Paulo, ele não escreveu essa carta aos Coríntios à toa. Ele tinha motivos para isso. Os irmãos ali, eles cometeram alguns erros, e que muitas vezes nós cometemos também. Por exemplo, eles estavam fazendo acepção de pessoas. Era para juntar todo mundo, não era? No festival do amor, no Ágape Festival. Era para juntar todo mundo. Os que tinham o melhor poder aquisitivo iam trazer sua comida, sua bebida, ia colocar na mesa com os mais pobres e dizer, compartilha comigo. Mas o que acontecia? Juntava os riquinhos de um lado, comia tudo do bom e do melhor, e o que sobrava, leva lá para os pobres agora. E Paulo diz, não é assim não. Tem nada de amor aí. Tem nada de amor aí. Um dia, olha que coisa simples. O pastor Joaquim estava lá em casa. E eu exercitei, assim, numa maneira assim tão espontânea, sem presunção nenhuma, porque foi tão automático para mim. Eu olhei no pé do pastor Joaquim com a havaiana da rosa. Uma havaiana da rosa com pedrinha em cima. E com a metade do pé para fora. Falei, pastor, o que você está fazendo com esse chinelo? Ah, é que eu não tenho outro. Aí eu fui lá no meu armário, peguei lá um par de havaianas, que havaiana lá em casa não é problema. Toda vez que eu vou no Brasil, minha sogra me dá um. Né? É o presente oficial do Brasil, é a sogra me dá uma havaiana. Sogra, não estou reclamando, pode me dar, continua dando. Mas eu peguei lá uma havaiana e dei para ele. Ele, Leandro, mas esse havaiana está novinho. Eu falei, ué, e daí? Falei, não, mas aí é que tá. Se tivesse velho, eu não ia te dar. Eu estou te dando porque é novo. Porque eu tenho que dar o que presta. Eu não tenho que dar para o outro o que não serve mais para mim. Eu tenho que dar o que me serve, o que é bom. Eu não vou dar uma camisa furada na barriga. Eu vou dar uma camisa nova. Eu vou dar uma havaiana nova. Eu não vou dar uma havaiana todo regaçado, remendado com grampo de cabelo por baixo. Quem já não fez isso? Eu tenho que dar o que é bom para mim, o que me serve. Eu não tenho que dar migalhas para os outros. Eu fico chateado quando eu chego na igreja e vejo um monte de lixo aqui no corredor. Queridos, lixão de Newham é lá no final da A13. Não é em Clifford Church. Você quer dar coisa que presta, você quer dar coisa que alguém vai usar, que alguém vai usufruir disso e vai ser bênção na vida de alguém, amém, pode trazer para cá. Agora, se não serve para você, porque é lixo, lixão, conversa com o Júnior, sabe onde que é, o Júnior, né? O Júnior vai lá, o Alex já foi muito lá, o Ars, eles sabem onde é, pega o endereço para esses meninos aí. É verdade, gente. Tanto lixo que a gente vê aqui na igreja, não trouxe aqui para a igreja, mas irmão, isso aqui não dá para... Quem vai usar isso? Não sei, mas eu também não estou usando. Falei, então leva para sua casa, joga no lixo. Está vendo? E é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. Olha, aqui essa panelinha de cá, come do bom e do melhor, e o resto dá para os pobres lá. Era exatamente isso que eles estavam fazendo. E Paulo ainda disse, está com fome, come em casa. Está com fome? Come em casa. Aqui é para a gente festejar, celebrar junto. E uma coisa importante, nem Paulo fez, nem os coríntios fizeram, ou não eram supostos que fizessem, e nem nós podemos fazer. Nós não podemos fazer papel de juízes. Além de não poder fazer acepção de pessoas, nós não temos papel de juízes. Juiz só tem um, o justo juiz. E quem é? Exatamente. Não sou eu e nem você.
Nós não somos juízes. A palavra diz: examine-se a ti mesmo o seu coração. Eu não posso examinar o coração do Marcos, da Adri, do Júnior, do Ars. Eu não posso examinar. E não importa o que eu sei a respeito deles. Eles examinam o seu coração. Eu não tenho direito absolutamente nenhum de vir aqui e servir você e pular você e ir para o outro. Porque não é esse meu papel. O meu papel é servir. O seu papel é servir a ceia. Quem é que julga? E quem mais? Você mesmo. Você mesmo. É você que julga. É isso que Paulo ordena. Julgue a ti mesmo o seu coração. E aí participe. Examine-se. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, também tem uma coisa importante. Nós estamos reunidos como um só corpo. Como nós cantamos, uma família unida. Amém? Tem problema na família? Tem. Tem algumas brigas de vez em quando? Tem. O problema não é desentender. O problema é continuar desentendido. O problema não é brigar. O problema é continuar brigado. Né? O problema não é você discordar. O problema é quando você leva essa discordância para um patamar mais alto que você não quer mais olhar na cara. Esse é o problema. Essa é a raiz do problema. As disputas precisam ser abordadas antes de participar dessa ceia. O coração precisa estar limpo, precisa estar livre de mágoa, precisa estar cheio do amor do Senhor, do amor que Ele mesmo demonstrou por nós. Porque nós estamos sendo convidados para participar da ceia dEle. Nós não podemos nos enganar e acharmos que enganamos a Deus. Nós achamos muitas vezes que enganamos a Deus. O Deus que eu creio é onipresente, onisciente. O que mais? Onipotente. Então Ele tudo vê, Ele tudo pode. Não é isso? Tudo. Mas aí, eu vivo de uma maneira como se eu tivesse que viver a vida legal só na frente dos irmãos. Só na frente do povo. Aqui eu tenho que bancar o crente. Mas quando eu saio daqui, eu saio da presença deles, a palavra do Senhor diz que dura coisa é cair nas mãos do Altíssimo. Dura coisa é cair nas mãos do Altíssimo. Não é dura coisa é cair nas mãos do pastor, não. E nem do irmão e da irmã que está do seu lado. Dura coisa é cair nas mãos do Altíssimo. Queridos, não espere Deus começar a te disciplinar da maneira que você merece, para que você acorde. Não espere a desgraça total acontecer na sua vida antes de você acordar. Porque o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em graça, o Senhor tem amor abundante para dar para todos. Mas o Senhor também é o justo juiz. Nós esquecemos dessa parte. E isso é muito sério. Deus é amor, Deus é lindo, né? Amém, é isso aí mesmo, Ele é mesmo. Mas Ele também é o justo juiz. E é por isso que Paulo enfatiza aqui, examine-se a si mesmo. Examine-se, examine-se. Perdoe, seja perdoado. Ame, seja amado. Faça o bem. Ame. Perdoe. Quem aqui já foi prejudicado por amar? Já foi prejudicado por amar? De que maneira? Hã? Foi defraudado? O que mais? Traído? O que mais? Faz uma lista aí, vamos ticando os boxes. Foi rejeitado. Esse povo lá atrás só fala inglês. O que mais? O que mais? Só isso? Mocked, ok, foi... Zombado, é isso mesmo, é a palavra, zombado. Isso mesmo. Abandonado.
Ah, começaram a lembrar, né? Começaram a lembrar, né? Isso, começaram a lembrar, né? Agora, qual de vocês já foi para a cruz? Quem aí já foi para a cruz por amor? Tem alguém aí? Melhor que isso, quem já ressuscitou? Nenhum de vocês. Nenhum de nós. O Senhor Jesus Cristo foi tudo isso que vocês falaram. Ele foi zombado, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, bateram nele, escarneceram dele, cuspiram nele. Tudo isso fizeram com ele, crucificaram ele. E pior de tudo, sendo inocente de todas as acusações que fizeram contra ele. Sendo inocente. Em nenhum momento ele se defendeu, em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele murmurou, ele simplesmente amou. Com amor ágape, incondicional. É interessante, não é? Quando foram prendê-lo, chega lá os soldados, Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco, cai no chão, vira aquele alvoroço. Aí o Senhor Jesus fala: Pedro, você não sabe que se eu quisesse pedir para o meu pai, quantas legiões de anjo? 12. Você sabe quantos soldados tem uma legião? Os historiadores dizem que pode ser de 2.000 a 4.000 soldados. E ele fala: será que se eu quisesse eu não pediria 12 legiões de anjos ao meu pai? Você não sabe de nada. Só de um. Só um anjinho, não precisava de legião não, era só um anjinho, só acabava com tudo. Exato, eu ia chegar ali, minha esposa. Mas quando ele diz, e eles perguntam: quem é Jesus? Quem é o Nazareno? E ele diz o quê? Eu sou, é como se ele tivesse feito, eu sou. Todo mundo caiu de joelho diante do seu poder e da tua glória. É esse Jesus que eu e você servimos. Esse Jesus. É esse Jesus que nos convida a participar da ceia dele, para termos comunhão com ele e com aqueles que compartilham da mesma fé que eu e você. Ele não julga, não nesse sentido que nós estamos falando. E nós não devemos julgar. Nós devemos examinar a nós mesmos. Existe perdão para ser liberado? Existe? Existe pedido de perdão para ser feito? Vocês já estão tão acostumados comigo que vocês já até completam a minha frase às vezes. Mas enquanto eu não conseguir fazer isso de verdade, eu não vou parar de falar. Porque antes de pregar para vocês, eu prego para mim. Antes de olhar para vocês, eu tenho que olhar no espelho. E muitas vezes eu não gosto do que eu vejo. Porque no espelho, muitas vezes, eu enxergo o meu maior inimigo. E você também. Muitas vezes você olha no espelho e é ali que está o seu maior inimigo. A falta de perdão. O rancor. A mágoa que está corroendo o seu coração. Que está te afastando dos caminhos do Senhor. E você busca outras coisas. Que não seja o Senhor. Esse é o nosso problema. Se você entendeu tudo isso essa noite, eu quero te convidar a participar da ceia do Senhor. Se você entendeu como nós devemos fazer, se você entendeu o porquê que nós devemos fazer, e se você entendeu o motivo real que nós estamos fazendo, se você compartilha dessa fé, se você não crê que isso aqui vai virar um pedaço de perna, isso aqui vai virar um pouco de sangue, porque não vai, eu te convido a participar. De coração contrito. Sabe o que é um coração contrito? E a palavra do Senhor diz que um coração contrito o Senhor não rejeita. Ele não rejeita. Você pode me dar um adjetivo para a palavra contrito? Humilhado? Derramado? O que mais? Quebrantado?
aberto, disposto, eu te convido a participar. E hoje ainda nós vamos fazer ainda diferente ainda, tá bom? De como nós fazemos. Quando você receber o pão, eu vou dar graças aqui pelo pão e vou dividir com vocês. Você recebe o pão, pega o seu pedacinho, assim como era feito, e passa para o outro. E dê graças você também. Dê graças pelo pão. E aí você pode comer. E depois nós vamos fazer isso com o cálice. O cálice já tem que ser um pouco diferente, até por questão de higiene também, né? Você vai receber o cálice. Mas o cálice eu vou te convidar para segurar, para que no final nós bebamos todos juntos. Ok? Coloca aí em cima da mesinha. Depois nós bebemos todos juntos. Ok? Eu vou ler de novo aqui. 1 Coríntios 12, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O que estamos fazendo?